Olá, pessoal. O tema desse vídeo é esse aqui. Devemos focar em riscos S ou risco X, né? Dando continuidade ao assunto que a gente começou a ver em outros vídeos. Então, recapitulando, o que são riscos S e o que são riscos X? Então, o que são riscos S, né? Riscos de sofrimento futuro, né, também abreviados como riscos S, são riscos de que no futuro ocorram eventos que resultem em sofrimento de magnitude gigantesca, que excede o sofrimento existente na Terra até agora. Alguns exemplos, né? Primeiro, né, o fato de a tecnologia no futuro ter o potencial de aumentar vastamente a exploração animal. Também, outro exemplo, os danos que os animais padecem em decorrência dos processos naturais também podem ser aumentados com a tecnologia futura. E a tecnologia futura também pode permitir criar novos tipos de seres sencientes, por exemplo, em meios digitais. Isso tudo pode vir a aumentar massivamente o sofrimento no futuro. Bom, o que são agora riscos X, né, que é uma abreviatura para riscos existenciais? São os riscos de aniquilação da humanidade ou, pelo menos, de um colapso da civilização. Alguns exemplos de riscos X, né, são o aquecimento global, armas nucleares, pandemias, etc. Bom, aí vem a questão, né? Para termos o melhor impacto na história daqui para frente, devemos focar nos riscos S ou nos riscos X, né? Focar em prevenir riscos de sofrimento ou os riscos existenciais. É isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Bom, tem várias maneiras pelas quais um foco nos riscos X tem sido defendidas e a gente vai primeiro discutir uma tentativa especista de defender esse foco e uma não especista, né? A tentativa especista é a seguinte. Bom, uma maneira de defender o foco nos riscos X é defender que os humanos importam muito mais. Mas aí tem pelo menos dois problemas com esse argumento. O primeiro é que, como a gente viu em outros vídeos, não parece haver como justificar dar um peso maior aos humanos, né? De um ponto de vista não tendencioso, iguais quantidades de prejuízo e benefício importam igualmente, independentemente de fatores que dependem da sorte, como a espécie a qual alguém pertence. E o segundo problema é que, mesmo que fosse dado um peso muito menor aos seres sencientes não humanos, a quantidade de seres potencialmente afetados pelos riscos S é tão astronomicamente maior que ainda teríamos que concluir por investir mais recursos em prevenir riscos S do que riscos X. Ou seja, mesmo alguém que é especista e desse um peso muito menor ao bem dos não humanos, teria que concluir por priorizar prevenir riscos S, porque a quantidade desses seres é tão astronomicamente maior que, mesmo que fosse dado um peso muito menor ao bem de cada um deles, ainda teríamos razões mais fortes para priorizá-los. Bom, agora, uma tentativa não especista de defender o foco nos riscos X. A alegação de que a humanidade é essencial para prevenir sofrimento. Então, agora não está defendendo que os humanos contam mais, mas que sim, que eles são essenciais para prevenir sofrimento em geral dos seres sencientes. Então, por vezes é defendido que devemos priorizar risco X, não porque os humanos importam mais, mas porque seria necessário para prevenir os riscos S. Qual é o argumento central dessa posição? Né? É que na ausência de agentes com tecnologia à disposição, não haverá ninguém para diminuir o sofrimento no mundo. E, com base nisso, poderia ser dito, então, que enquanto houver risco X, ou seja, riscos de aniquilação da humanidade ou da civilização, não devemos nos preocupar com riscos S. Então, a força desse argumento vai depender do quão positivo ou negativo será o impacto da humanidade na história daqui para frente, né? No melhor cenário, a humanidade continuaria existindo e tentando prevenir o sofrimento. Mas outra possibilidade é a humanidade continuar a existir e não se importar em reduzir o sofrimento que já existiria naturalmente, ou, pior ainda, a humanidade continuar a existir e produzir muito mais sofrimento do que já existiria naturalmente. Então, é essencial a gente comparar três possíveis cenários. Primeiro, a humanidade continuar existindo e haver menos sofrimento do que se ela fosse extinta. 2, a humanidade ser extinta. E 3, a humanidade continuar a existir e haver mais sofrimento do que se ela fosse extinta. Bom, então, parece que o primeiro cenário é o melhor dos três. A humanidade continuar e prevenir sofrimento, né? E haver menos sofrimento do que se ela fosse extinta.
E parece que 3, né, a humanidade continuar e aumentar o sofrimento, mais sofrimento do que existiria se ela fosse extinta, é o pior dos 3 cenários. É pior do que o 2, né? Ou seja, a humanidade continuar e haver mais sofrimento do que se ela fosse extinta parece pior do que ela ser extinta. Bom, qual é a ideia base do foco nos riscos S, né? É que é mais importante evitar o pior cenário de todos, né? E, além disso, né, uma estratégia essencial para evitar o pior cenário também é essencial para tentar alcançar o melhor cenário. Ou seja, a estratégia essencial para evitar o cenário 3 também parece ser a melhor para conseguir o 1, né? Que é divulgar da maneira mais eficiente possível a consideração por todos os seres sencientes. Porque isso é crucial para garantir que, se a humanidade continuar a existir, ela vai tentar prevenir sofrimento em vez de aumentar o sofrimento. Então, esse é um argumento, né, para se focar em riscos S, né, que, ou seja, ainda que riscos X possam ser uma coisa bastante importante de se prevenir, né, prevenir riscos S é mais importante porque ajuda a prevenir o pior cenário de todos e também aumenta a chance de se conseguir o melhor. Bom, então aqui vamos ver algumas razões adicionais para focarmos mais em prevenir riscos S do que em prevenir riscos X. Tá? Primeiro, os riscos de sofrimento futuro têm o potencial de ter um impacto astronomicamente maior do que os riscos existenciais, seja em termos de severidade, porque representam a possibilidade de sofrimento extremo durante vidas inteiras de futuros seres sencientes, seja em escopo, porque afetaria todos os seres sencientes no universo daqui até o final dos tempos. Então, tem muito mais coisas envolvidas nos riscos S do que nos riscos X. 2, a probabilidade dos riscos S ocorrerem não é menor do que a dos riscos X. 3, também tem muito que poderia ser feito para tentar minimizar os riscos S, então não é um problema intratável. E 4, tem muito mais pessoas já preocupadas em evitar riscos X do que riscos S. A questão dos riscos S, dado o especismo e dado uma visão curto-prazista, é muito mais negligenciada do que a questão dos riscos X. Então, isso nos dá razões mais fortes para compensar isso e focar mais nos riscos S. Entretanto, também é importante lembrar que o foco nos riscos S ou nos riscos X pode ser uma questão de grau e não necessariamente de uma meta excluir a outra. Então, uma conclusão importante, né? Se alguém acredita que prevenir riscos X é mais importante, isso não justifica achar que prevenir riscos S não é muito importante, né? E da mesma maneira, se alguém acredita que priorizar riscos S é o que deveríamos fazer, isso não significa que essa pessoa pense que prevenir risco X não seja muito importante, né? Então, as duas metas podem ser muito importantes, mas a priorização delas pode ser uma questão de grau, né? E como a gente viu, parece que temos fortes razões para focar mais em prevenir riscos S. Tá? Esse foi o vídeo, esse vídeo, né? Nos próximos a gente vai continuar nessa discussão sobre riscos S e riscos. Até eu sempre gosto de recomendar esse livro aqui sobre esse tema, né, do longo prazismo, riscos S, né, o futuro em longo prazo em geral, imparcialidade temporal. Todos esses conceitos estão muito bem explicados nesse livro aqui do Tobias Bauman, Avoid the Worst, How to Prevent a Moral Catastrophe, evitando o pior, né, como prevenir uma catástrofe moral. E é um dos livros essenciais aí sobre toda a questão do futuro em longo prazo, vale muito a pena conhecer. O próprio autor deixa o livro disponível gratuitamente no site dele, tá? Então, esse livro está citado no texto, né, que vai acompanhar esse vídeo aqui na descrição. Vale muito a pena ler também. É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.